Olá, bem-vindo ao nosso Pod Pleno de hoje. Mais uma vez estamos aqui discutindo os valores, aquilo que constitui, aquilo que é de conteúdo do homem, da mulher, das pessoas de modo geral, em relação à saúde física, emocional, espiritual e relacional, as quatro dimensões do ser humano. O Pod Pleno tem essa ideia, né? Está baseado nesse conjunto do projeto do Método Plenitude, que trabalha essas quatro dimensões. E você está mais uma vez com a gente aqui, bem-vindo, obrigado pela sua companhia. Já deixa o like aí, também curte, compartilha e vamos espalhar esse conteúdo tão especial para a vida de cada um de nós. E nós temos hoje um convidado especial também. Como sempre, temos aqui pessoas qualificadas, especiais, com experiência de vida acima de tudo. Não só convidamos por causa da sua especialidade profissional ou técnica, mas essencialmente porque tem conteúdo de vida também para compartilhar com a gente. E o nosso convidado de hoje, no Pod Pleno, é o Dr. Marcos Manzotti. O Dr. Marcos é formado na Universidade Federal do Paraná, é médico cirurgião plástico, especialista nessa área desde 2011 e está aqui com a gente para compartilhar um pouquinho da sua experiência. Dr. Marcos, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação aqui no Pod Pleno, obrigado pela sua vinda aqui, especial. Obrigado, Jonatas. Queria dar um abraço para você, para todos que estão ouvindo. Estou muito feliz de estar aqui presente também. E vamos lá, vamos bater um papo, né, Vamos bater um Jonatas? papo. O nosso ideal aqui é um bate-papo mesmo, né? Não é uma entrevista, é um bate-papo, mas a gente quer conhecer um pouquinho mais de você. Você é um especialista na área de cirurgia plástica, com especialidade, muito reconhecido, inclusive, aqui na região. Ah, mas eu quero fazer uma pergunta que tem a ver com você, mas vai mais para o campo da filosofia, da percepção, porque você mexe com uma coisa muito delicada chamada beleza. Beleza. E a gente estava conversando agora há pouco, né, fora do ar, sobre como os homens também estão procurando, né, os procedimentos e tudo mais. Mas a pergunta é essa, Marcos, como você define beleza? É algo que está relacionado à forma como as pessoas se sentem ou a forma como elas são percebidas pelas outras pessoas? O que você pensa sobre isso? Jonatas, é uma pergunta assim que varia de resposta com as pessoas. A gente já viu de tudo no consultório. Eu tenho um Imagino. exemplo bem legal. Por Aham. exemplo, chegou uma mulher no meu consultório, obesa, fora do peso, autona, Uhum. mas ela com a autoestima super elevada. Olha, Chegou e falou assim para mim, doutor, eu sei o que você está pensando. Que eu não sou qualificada para fazer cirurgia plástica. Mas, né, ela falou, o que está me incomodando é só a região inferior da barriga, do umbigo para baixo. sim, E, e era um caso realmente assim, em que a paciente se amava do jeito que ela era. Só que como ela era uma modelo plus size, ah, ela não interessante. conseguia tirar foto de cropped, não conseguia tirar foto com Por blusinhas e a causa desse barriga excesso na aparecendo, barriga. Aham. porque aparecia demais aquilo lá na roupa. Uhum. Então ela queria usar roupas curtas, tirar fotos com roupas curtas e para isso ela fez uma abdominoplastia. Lógico, a cirurgia foi personalizada para ela para que tudo ocorresse dentro dos limites de segurança da cirurgia plástica. Foi feita uma lipo muito pequena, já Uhum. que, óbvio, a gente não tinha intenção nenhuma de emagrecê-la, de De mudar o fazer uma formato. cintura, aquela coisa toda, Isso né? mesmo. Uma escultura. Então a gente já pode perceber que esse tipo de mulher ou esse tipo de pessoa é uma pessoa que se gosta já. Ela se aceita como grande, como plus size, e ela é muito feliz daquele jeito. Ela só queria tirar um incômodo. Então, esse tipo é o tipo de beleza que a pessoa tem. É a gente define beleza mais pelo que a gente se aceita do que pedir para as outras pessoas Entendi. opinião. Eu vejo lá no consultório, infelizmente nós vemos assim, muito no consultório, as pessoas sendo julgadas pelas outras. Então, colocou prótese de mama, e daí a amiga vira e fala: Ah, mas nem parece que tem prótese. Então, a gente olha esse tipo de comentário e a pessoa fica abalada com qualquer tipo de comentário mesmo. Ah, você fez lipo mesmo? Não parece. Então, são coisas que acabam prejudicando a autoimagem da pessoa, Sim. principalmente se ela é muito sugestionável, se é uma pessoa
que tem uma Sim. personalidade um pouco fraca e às vezes ela se deixa Muito levar por influenciada. influenciável. Uhum. Então, a gente vê isso no consultório. Eu gosto de ver a beleza como algo em que a pessoa se vê, se sente e ela gosta do que ela vê, ela gosta do que ela sente. Ela se olha no espelho, ela tem um feedback positivo. Sim. Se ela tem um defeito pontual, uma gordurinha aqui, um negócio ali, ela vai entender que aquilo lá é um problema pontual que ela pode acessar a cirurgia plástica para resolver. Uhum. Agora, tem pessoas que precisam de um pouco mais de uma avaliação mais profunda da mente, o jeito de se olhar, o jeito de se autodeterminação mesmo, Uhum. porque ela vai se olhar no espelho e ela pode ter o corpo escultural, a coisa mais linda do mundo, não tem E uma não se gordurinha, aceitar, não se vê bem. não se Isso. aceita. Então, Então, nesse exemplo que você deu dessa paciente, ela tinha uma preocupação localizada, né? Vamos dizer assim. Ela se sentia bem, tinha uma boa autoestima e tal. Mas também tem aquela pessoa que talvez crie um ideal meio impossível ou distante demais de uma realidade, por exemplo, da técnica cirúrgica. E aí o referencial dela não é ela mesma, como foi nesse primeiro exemplo, mas uma outra pessoa. É aquele desejo de ser, a ter aquele corpo, de ter aquela imagem e tal. Como é que você trabalha quando há esse perfil de paciente para você? isso. A gente sempre faz uma avaliação lá no nosso consultório com a nutricionista, a gente faz uma impedanciometria, e isso é importante para a gente determinar qual que é a Assim, não é só no porcentagem. visual, né, doutor? Não, não, a gente tem que Aprofundava. aprofundar isso mesmo, analisar de uma forma mais completa o corpo, principalmente com relação à porcentagem de gordura corporal, massa magra, porque tudo isso influencia na definição do corpo. Altura, definições de tamanho de tronco, essa coisa toda influencia, né? Sim, biotipo, né? Biotipo. Então, nós temos todos esses parâmetros para a gente observar. Então, se, por exemplo, uma mulher chega lá que quer pôr prótese de mama e quer ter um colo marcado, mas ela tá com um IMC de 30, ou seja, ela é quase uma obesa. Uhum. Então, a porcentagem de gordura corporal que ela vai ter no tórax impede uma definição do colo da mama. Então, a gente explica isso para as pacientes justamente assim: ah, mas em quem que você se inspirou? A gente pergunta, né? Sim, claro. E elas vêm com o celular, com print de fotos de várias Ah, eu queria isso, eu modelos que elas queria. gostariam. E daí a gente olha e fala assim: pronto, olha só aqui quem que você está pondo de referência. Qual que você acha que é o índice de massa corpórea? Qual que é a porcentagem de gordura corporal que uma paciente dessa tem, uma mulher dessa tem? A gente vai ver que ela tem 5 a 11% de gordura corporal, em relação à nossa paciente, ela está com 40%. Então, daí você vai falar assim, poxa, então você tem que primeiro reduzir tua Reduzir o massa peso. gorda para Uhum, depois a gente fazer a cirurgia uhum, plástica. uhum. Então, tudo é feito de uma forma assim bem didática para a gente poder traçar um parâmetro real de onde a gente pode Porque eu, alcançar. eu, eu imagino que a maioria das pessoas, quando fala de um procedimento cirúrgico, plástico, ela tem só uma referência assim, tipo assim, pelo menos no início era assim. E pelo que você está me falando, o negócio evoluiu de uma forma muito mais precisa. A pessoa chegava e falava, eu quero pôr 200 ml de seio. Aí, tá bom, eu quero 300. Ah, tudo bem. Ah, é muito. Vamos, 150, alguma coisa assim. Hoje não, hoje você faz toda uma avaliação para poder caber mesmo uma quantidade, uma quantidade de volume. É assim, então não é somente o que se quer, mas é o que se pode, o que se deve e o que se cabe. É isso? É, vamos traçar uma linha histórica de como que funciona a Evoluiu prótese de mama hoje e desde quando nos eu me formei, primórdios. então. Então, quando eu me formei, a prótese de mama era colocada por cima do músculo. Na minha residência, a gente Ah, colocava por tem cima essas do técnicas. músculo. Isso. Aham. E daí a gente sabia que só colocava por baixo do músculo em quem era muito magrinha e quem tinha um pinte menor que 3 centímetros. Porque você pega Sim, aqui você tem o e aparelho. Uhum. pinçando aqui acima do tórax, você percebia que era muito magro, muito seco. Então, para não ficar aquela duas bolas, Sim. a gente colocava por baixo do músculo. E incrivelmente, hoje, a técnica é preferencialmente por baixo do músculo. Como que foi essa evolução? Quando você coloca por cima do músculo, a prótese, ela exerce um peso e quem Uhum. sustenta é a própria tecido mamário com a pele. Sim. Só que
Se a pele é boa, se a paciente é jovem, a coisa fica no lugar. Sim, Só que muitas vezes isso não é não o é nosso possível. corriqueiro. Entendi. Então, o que acontece é que, na maioria dos casos, a prótese por cima do músculo, ela acaba cedendo, nem que for meio centímetro. Aí já perde o colo. Aí, o que acontece? Vamos colocar nomes. Então, a Ana colocou 250 ml Sim, e por cima do músculo. E daí ela desceu, a mama desceu e ela percebeu que não ficou tão legal. A amiga dela, a Flávia, olhou para a Ana e falou assim: Não, eu não vou colocar 250, vou colocar mais. Porque o da Ana ficou pequeno. Não é que ficou entendi. pequeno, perdeu definição, Entendi. porque cedeu. Mas conforme a estrutura da Ana também, Sim, né? E daí o que aconteceu? A Flávia quis pôr mais que a Ana, Ah, colocou e aí caiu mais caiu ainda. mais ainda. E ainda ela ficou chateada com essa queda da mama e entrou numa depressão, comeu um monte de doce e acabou engordando e a mama ficou grande e pesada e Ficou tudo maior caiu. ainda. Aham. Então, a evolução que a gente faz hoje é basicamente assim. A gente coloca o que cabe dentro do músculo da mulher, porque a preferência da prótese agora é colocar por baixo do músculo. O músculo não vai mudar a sua inserção. O músculo tem a sua anatomia fixa. Então, você colocando a prótese, ela vai ficar sustentada naquele lugar. E lembrando que a prótese está complementando o que a gente já tem na mama. Entendi. Se o copo já está meio cheio, você só vai Só complementar, você não completar. vai deixar muito grande. Agora, qual que é o limite, talvez ético, talvez que você, como profissional, enfrenta quando uma paciente chega para você e diz assim: Eu quero pôr 400 mililitros, eu quero encher esse negócio, porque o meu ideal é ser peituda, enfim. Aí você vai dizer para ela: Sua estrutura não suporta isso, você vai explicar tudo isso que você está falando aqui. E se ela insiste, como é que é esse processo de discussão? Porque esses primeiros encontros e consultas é para definir, né? Como é que o que Isso. cabe, o que não cabe, como vai ser e tudo mais. Quando o paciente insiste, Marcos, como é que você age? Como é que você tem que lidar com isso aí? A gente recusa, eu recuso, porque nosso voto de formando de medicina, né? A Sim, gente tem um voto que a gente sim, faz, Aristóteles. é, é primeiro não causar dano. Então, se a nossa filosofia como médico, a Uhum. gente também, cirurgião plástico é médico, então Sim, a nossa principal diretriz é não causar dano ao nosso paciente. E eu sei que se eu colocar um volume exagerado, eu vou estar causando um dano a ela. Por quê? Porque eu vou causar um peso que vai ser insustentável, vai e depois atrapalhar, ela vai acabar reclamando no final das vai acabar contas, reclamando e tudo mais. vai te culpar. Com certeza, e com razão, porque quem que é o especialista da Então, área? Quem que deve escolher, por na outro lado, verdade? Marcos, não tem essa situação também que a paciente, você recusa, num caso extremo desse, recusa, não vou fazer porque não vai dar certo, não vai funcionar, você vai ficar descontente, depois eu vou ser o culpado. Ela sai também te culpando porque você não quis. Mas Aí sabe, é um risco que você normalmente acaba correndo. eu prefiro correr esse risco Entendi. do que ter que lidar com um problema no futuro, porque a gente sabe que vai virar um problema. Sim. Então, dá dois exemplos para você. Teve no meu consultório uma paciente marcou a consulta e ela já fez o pré-pagamento da consulta e ela mandou uma foto da mama, porque é de fora e a mama dela tinha já 500 ml, ela queria aumentar para 700 ml. Meu Deus. Aí, nessas horas, eu falei assim, ó, a gente não faz esse tipo de cirurgia, devolve o dinheiro da consulta, a gente nem precisa fazer a consulta. Pronto, então já cortou pela raiz. Uhum. Porque é uma pessoa que não pode, ela não pode nem perder o tempo dela, nem fazer eu perder meu tempo numa coisa que não vai para frente. Então eu falei assim, eu não coloco É o tamanho, realmente incabível, né? Não tem eu como. falei assim, não coloco desse tamanho, então aí a gente cancelou a consulta dela. Mas teve um caso, por exemplo, que eu encontrei num shopping. Estava andando com a minha família, encontrei num shopping, a paciente falou para mim: Ah, você lembra de mim? Eu falei assim: Não lembro. Eu falei, faz tempo que você se recusou a fazer cirurgia em mim. Eu falei, Olha sério? só. Por quê? Daí ela explicou os motivos, que não cabe aqui, né? Daí ela pegou e falou assim: Eu queria te agradecer. Olha. Eu falei, por quê? Porque eu realmente não estava na minha melhor fase para fazer cirurgia. Então, resumindo a história, quando você nega o atendimento ou nega uma cirurgia porque aquilo vai causar um dano Uhum. à paciente, às vezes no momento ela não vai entender, é igual uma criança.
com o pai. O pai dá uma bronca e fala assim: você não vai fazer isso. Aí eu quero fazer. Mas ele quer pular do precipício, ele quer alguma É. coisa, ele quer Uhum. fazer alguma coisa que vai causar dano. Mas o pai sabe que aquilo não é bom para ele. Então, o filho na hora não entende, a paciente também na hora não entende, às vezes não é aquilo que ela queria ouvir, né? E no final das contas ela chega a ficar muito chateada quando ouve um não, quando ouve, isso aqui a gente não consegue fazer. Mas no final, ela acaba agradecendo. Por quê? Porque ela põe a mão na consciência e ela Uhum. vai entender que aquilo é o Uhum. melhor para ela, Certo. é o melhor para a vida dela. Então, um bom limite para um profissional na sua área, quer dizer, em todas as áreas, né? É esse fio condutor do juramento, né? Do Hipócrates, eu falei Aristóteles, é Hipócrates, agora estou Uhum, lembrando corretamente. É que você precisa, em primeiro lugar, é a saúde, não é o que o paciente quer, mas o que ele precisa, sim. né? Agora, o que a gente percebe nessa área é muito delicado, né? Porque há uma influência muito grande, né? Como é que você acha que a sociedade, de modo geral, acaba influenciando essa percepção de beleza que acaba fazendo umas buscas meio doidas, meio malucas, às vezes, né? Nessa área de perfeição estética. Como é que você acha que a sociedade influencia essa percepção? Os modismos, né? Agora Sim, a rede social, ela dita principalmente. muitas regras, né? Então a gente vê, às vezes, famosos postando contorno corporal, barriga de definição e tudo mais. E às vezes aquela foto ficou boa, mas se você for ver no ao No vivo, real, né? no vídeo, e sem maquiagem, ou então sem nenhum filtro, Photoshop. fica estranho. Então, assim, sinceramente, a gente tem que filtrar muito bem o que aparece nas redes sociais. Porque muitas fotos são manipuladas, muita coisa Vira e tem, mexe, você tem que falar isso para os seus pacientes. tem que Quando elas falar. vêm, ó, eu queria assim, assado e tal. Isso mesmo. E eu costumo mostrar também na consulta como a postura influencia no resultado. É muito comum as Postura. mulheres reclamarem de excesso de pele na barriga. É muito comum. Mesmo que não tenha tido filho. Aí ela senta de uma forma que fica com o ombro para frente e acaba sobrando aquela barriguinha, óbvio, igual o cotovelo, que fica sobrando quando você Certo, estica. certo. Quando ela se estica e fica retinha, não Some aquilo tem. lá. Então, eu mostro fotos da mesma mulher, com a Uhum. mesma roupa, no mesmo dia, só com posturas diferentes. E ela falou assim: qual que você acha que é mais bonita? Essa ou aquela? Eu falei, não, essa aqui. Por quê? Porque tá com a E postura ela tá imaginando elegante. que você fez algum procedimento, mas você só E eu mudou a falei assim: postura. não, a única coisa que aconteceu foi uma mudança de postura. Uhum. Então, é importante a gente entender que a postura, a iluminação, a manipulação das fotos, elas ditam muitas coisas. Uhum. E com relação a mídias, às redes sociais, a gente tem que filtrar mesmo, né? Entender que muitas vezes a gente tem referências que são bizarras, que na verdade acabam trazendo para nós que o bizarro é o normal. Um exemplo, próstata de glúteo. Lembra do programa do Gugu? Sim, Faz tempo. Então, assim, no programa do Gugu que eu conhecia a próstata de glúteo, olha só. Que foi um cirurgião plástico mostrou mostrando e como é que. tal. Mas eram casos extremamente exagerados. Eu olhava e falava Aquela assim, coisa assim, não é normal isso. se olhava e falava assim, gente, não é anatômico, é muito feio. Então, quando a gente olha um caso estranho, um caso bizarro, a gente tem que prestar bastante atenção que é possível fazer uma coisa melhor. Então, o que eu entendo de mídia social e tudo que a gente vê na internet e tal, é que o bizarro ele chama muita atenção. Então é a barriga da Virgínia, é a barriga de não sei quem, aí Sim. vai. Então acaba ficando uma coisa estigmatizada. Então, muitas mulheres chegam no meu consultório e falam assim: eu não quero aquela lipo HD, eu acho muito feia. Então, eu entendo. Por quê? Porque eles fazem de uma forma que fica extremamente agressivo, feio, fica com gominhos em mulher e fica um aspecto muito artificial. Então, a gente tem que filtrar isso daí e tem que passar a nossa percepção de naturalidade, de beleza para as pacientes mostrando fotos. Então, é o que eu faço. Então, se ela tem alguma referência, ótimo. Agora, se não tem, aí eu mostro E minhas a referência só referências. pode ser referência, não modelo ideal, né? Não Isso, idealizado, né? isso mesmo. Agora, assim,
a gente percebe que houve, com o passar do tempo também, essa percepção social em relação à beleza feminina, por exemplo. A gente está falando só de mulher por enquanto, mas houve alterações nessa percepção, né? Então a gente, nos anos 90, e eu sou um pouco mais velho que você, eu lembro do perfil da beleza, era a Cindy Crawford, era uma modelo antiga, né? Dos anos 90, no final dos anos 80, começo dos anos 90, ela fazia um sucesso enorme. E eu lembro que um certo momento ela cansou desse negócio de ser referencial de beleza para os outros. Porque ela passava horas e horas se maquiando e tal, e não tinha procedimentos, acesso mais fácil a procedimentos cirúrgicos. Então ela era realmente uma mulher muito bonita e tal, né? Dentro do padrão daquela época, mas era um padrão assim mais magro, seios pequenos, né? Curvas leves e tudo mais. E esse padrão, essa modelagem, ela foi se alterando com o tempo, né? Então, se a gente pegar aqui, eu tenho que citar o nome para dar referência, Graciane Barbosa. Uhum. Ela já é uma coisa que não só faz procedimentos cirúrgicos, estéticos, mas ela faz musculação, uma série de outras coisas, alimentação, e ela tem um corpo, alguns falam que é masculinizado, mas que você percebe realmente que é uma cintura finíssima, glúteos enormes e pernas e coxas enormes, musculosas, com tonalidades assim bem ressaltadas e tudo mais. Essa percepção de beleza que evolui de um ponto para outro, nem estou dizendo que está certo ou errado, tá? Que é gosto e está tudo certo. Uhum. Isso aí influencia demais nessa percepção de beleza, porque eu imagino pacientes que chegam para você e falam, eu queria fazer isso. Aí você deve dizer para ela assim: ah, não, isso aqui não é aqui que você faz, é na academia. Eu queria tal coisa, ah, sim, isso é aqui, mas não é desse jeito, é dessa forma. Então, sempre tem que ter um jogo de cintura muito grande para lidar com essa percepção de beleza que as pessoas têm hoje em dia. Ah, sim, com certeza. Lá no nosso consultório, a gente procura manter um padrão natural, sempre. Então, Natural é a referência. é a Uhum. nossa referência. Se a pessoa quer um pouco mais marcado, que um abdômen um pouco mais atlético e tudo, a Tipo gente trincado. trincado, isso, Hum, definido, né? sim, A com os gente tem que, gominhos e com tal. gominhos e tudo, a gente tem que entender que o corpo todo tem que estar na mesma sintonia. Então, não adianta ter um abdômen com gominhos e celulite no bumbum. É, Não entendi. combina. Então, ou culote, então, ou aquela flacidez, Fica até estrias, incongruente, né? A pessoa vai, pega um biquíni, vai pra praia e olha, trinca, quando vê atrás, tá tudo tá meio tudo caído, né? furado e tal. Então, a gente tem que ter essa noção Uhum. de harmonia corporal, né? E lá no meu consultório, a maioria dos meus pacientes não precisam desse tipo de definição mais de gominho e nada disso, elas não gostam, na verdade. E a gente gosta de algo mais natural. O que eu faço? Basicamente, eu faço uma definição de lipoescultura Sim. associado a enxerto de gordura dentro dos músculos, que Que dá fica uma parecendo definição natural. natural. Isso Uhum. mesmo. Agora, essas outras referências, como Graciane Barbosa, que é ultra mega musculosa, Hum. associado a um monte de procedimentos estéticos, como, por exemplo, PMMA no bumbum, que vai enchendo aquilo lá. Hormônios, com certeza. Hormônios para ganhar massa muscular, né? E aquilo, sem falar uma dieta específica e ter um treino exaustivo todos os dias para conseguir massa muscular. Uhum. Então, isso exige da mulher ou do homem que quer fazer alguma coisa nesse sentido, uma dedicação praticamente exclusiva. Sim. O que, na nossa realidade, em quem vai no meu consultório, são pessoas normais, que não têm uma dedicação exclusiva ao corpo. Então, para nós, seres normais, a gente continua fazendo um resultado natural. Então, você citou aí o PMMA e recentemente a gente teve uma modelo, uma influencer que acabou falecendo quando foi fazer um procedimento desse. E eu vi a presidente, ex-presidente do Conselho Nacional de Estética, alguma coisa assim, comentando o assunto. E eu queria entrar um pouco nesse assunto porque faz parte. Você usa alguns elementos, alguns químicos também em alguns procedimentos. E teve também o caso do cara que, o rapaz que fez Peeling de fenol. fenol e Uhum. acabou falecendo.
não é bem a sua área, mas eu só Uhum. queria tocar nesse assunto. Você acha que tem limite para uma pessoa buscar essa beleza, essa perfeição, mesmo correndo riscos? Porque no caso do fenol é mais o produto, né? Do fenol não, do PMMA. Parece que não tem uma regulagem, uma regulação correta aí do produto no mercado. E do fenol parece que foi erro de procedimento, foi a pessoa que aplicou, pelo que eu verifiquei. Ah, qual que é esse limite? Como é que a gente pode ficar tranquilo? Porque uma pessoa fala, eu quero fazer esse procedimento, e às vezes é muito radical. Por exemplo, imagina uma pessoa que vai fazer uma cirurgia com você, eu falo, eu quero fazer peito, abdômen, bumbum, mais tirar das coxas, uma lipo assim, assado, e mais aqui o olho e subir aqui, quer dizer, tipo, ela quer fazer 10 em uma vez. Uhum. Isso não é um procedimento correto, pelo que eu entendo. Eu não sei como é que você trabalha essa coisa de oferecer segurança para o seu paciente. Isso. A gente tem uma prioridade absoluta que é com relação à A segurança. Tem uma vida mais classificação. importante. Aham. É, a gente faz a avaliação nutricional, se a pessoa está fora do peso, ela tem que emagrecer um pouco antes da cirurgia para ter saúde, desinflamar, né, para poder fazer um Sim. procedimento mais seguro. Nós temos uma grande equipe para poder também fazer toda a assessoria de andar com o Um paciente no mesmo acompanhamento, dia, né? acompanhamento, fisioterapeuta, tanto motor como respiratório, prevenção de TEP, Uhum. prevenção de trombose e assim vai. Mas assim, a gente tem um filtro para poder fazer a cirurgia e também tem uma classificação com relação a risco de trombose. Então teve uma Um paciente que, protocolo de segurança, né? protocolo de segurança. Uhum. Tem uma paciente que chegou no meu consultório e o nosso risco, o limite dele é 5 pontos, tá? Que daí dá Vocês baixo risco para trombose. têm a qualificação lá. E o Uhum. dela deu 9. Então 9 é proscrito. Então Inoperável. inoperável, eu falei para ela. Por quê? Porque ela tem um histórico familiar de trombose. Então, tem histórico familiar de trombose e tem histórico pessoal de trombose. Então, assim, então E você na não pode avaliação de fazer nenhum vocês, tipo ela de cirurgia atingiu um risco muito muito grande. alto, então é proibitivo fazer cirurgia. Eu aconselhei ela a não fazer cirurgia, Sim. a não ser que seja uma necessidade, né, uma ortopédica ou, Deus me livre, um câncer, alguma coisa que ela Sim. tem que operar. Mas cirurgia estética, eletiva, eu não Sim. aconselhei ela a fazer nenhum tipo de procedimento. Com relação ao. Então, assim, a segurança ela vai desde antes, na filtragem do paciente, desinflamando ela para a cirurgia, até no intraoperatório, que tem vários protocolos de segurança dentro do centro cirúrgico, e no pós-operatório recente e pós-operatório tardio, em que nós temos um acompanhamento multidisciplinar, justamente para ter o melhor acompanhamento e ter a melhor resolução do ato cirúrgico em si, tá? Com relação ao peeling de fenol, o que acontece, o que aconteceu, né? O fenol ele é cardiotóxico. Então, sempre que for fazer algum peeling de fenol, a pessoa tem que estar monitorizada para ver os batimentos cardíacos, tem que ter um anestesista do lado para caso ela tenha uma É arritmia, praticamente uma cirurgia, é isso né? mesmo. Os cuidados, né? Tem que ter um cuidado de cirurgia. Por quê? Porque como o fenol ele penetra na pele, ele pode gerar, em poucos casos, mas ele pode gerar uma arritmia. E essa arritmia pode Conforme o levar coração do paciente, pronto. a uma parada cardiorrespiratória. Então, é importante Uhum. sempre ter todo o aparato de Então, no caso segurança. desse rapaz do fenol, realmente foi o procedimento, não foi É o o fenol. produto em si, né? Não, foi o fenol. O Sim. fenol ele causou uma bradicardia, ou seja, o Mas. coração parou de parar, parou de bater e entrou em parada. Hum. Como não tinha nenhuma monitorização, ninguém diagnosticou o que aconteceu. E E se nem o ninguém pronto-socorro diagnosticou, para ele. isso. E ninguém atendeu a demanda que era, na verdade, usar a medicação para reverter isso daí. Às vezes até um choque, mas isso é reversível se for feito dentro de um ambiente De um hospitalar. protocolo de segurança. Isso mesmo. E do PMMA? O PMMA, ele causa ele tem assim, eu não faço PMMA, eu não faço peeling de fenol, Uhum. mas o PMMA eu me recuso a fazer justamente por quê? Porque ele tem duas potenciais complicações que eu considero proibitivas para mim. Sim. Então, uma delas causa a injeção do produto
causa uma embolia, ou seja, como lá no glúteo tem alguns vasos que são grandes, e muito do PMMA é colocado dentro do músculo glúteo para dar aquele contorno, fica lindo, tá? PMMA fica muito bonito. Porém, ele tem o potencial de causar uma embolia pelo produto, que daí é como se fosse um plástico, um gelatinoso que entra na sua veia, Aí vai entope, parar pronto, vai no meio do pulmão. E embolia, aí a né? gente tem uma embolia, e geralmente é uma Uhum. embolia fatal. Então, a segunda complicação do PMMA está relacionada ao próprio produto. Em raros casos, ele pode causar uma insuficiência renal. Então, você Puxa. imagina a pessoa vai lá para arrumar o bumbum, deixar o E sai bumbum com um legal problema renal. e sai com Tendo que diálise, vai fazendo fazer diálise o resto da diálise. vida. Então, são coisas que, para mim, tiram qualquer tipo de motivação. Eu uso prótese de glúteo e gordura. Quando eu preciso muito, eu ponho a prótese de glúteo. Quando eu não preciso, eu ponho gordura e fico muito satisfeito com os resultados. Eu e os pacientes ficam Consegue satisfeitos esculpir e normalmente. não precisa usar esse tipo de produto. Então, não vejo nenhuma vantagem no uso do PMMA. Tá. Então, assim, você acha que existem limites éticos nessa busca pela perfeição? Porque o ideal é relativo também para lá. O que é perfeito, né? Perfeito é para aquela pessoa que tem aquele olhar, tá afinado, o olhar dela tá afinado para aquele nível de perfeição. Mas mesmo assim, existem limites éticos e isso precisa ser respeitado. A gente sabe que existem bons médicos, existem maus médicos, bons advogados, maus advogados, bons pastores, maus pastores, em todas as áreas, em todos os níveis de ação profissional ou de atividade, né? Mas pensando nisso, você acha que poderia ser estabelecido melhores condições? Vamos falar agora no nível de, de Ministério da Saúde, de Secretaria da Saúde, seja local, municipal, estadual ou federal. Existem, existe uma possibilidade de estabelecer melhores limites, melhores parâmetros para que situações como essas que a gente citou agora sejam evitadas? Com certeza. O que o CFM, o Conselho Federal de Medicina, ele estabelece que tem limites para lipoaspiração, 7% da superfície corpórea, né, ou do peso corpóreo Há um ideal. limite, já tem um Esse é o nosso, parâmetro. 20% da superfície corpórea ou 7% do peso corpóreo ideal. Uhum, Então, o que dá para uma mulher de 1,70 m, 70 quilos, 4,9 litros de lipoaspiração. Então, isso já tem determinação. uhum, Agora, o que não tem protocolo de segurança para um monte de coisa. Então, protocolo de segurança intra-hospitalar, protocolo de segurança de avaliação do paciente pré-operatória, protocolo de segurança pós-operatória, que é fisioterapia motora, respiratória, entre outras coisas. uhum. Então, não existe um protocolo para tudo isso daí. Tá? Com relação às clínicas de estética que fazem esse monte de procedimento também, não existe nenhuma regulamentação, pelo menos a que eu entendo até agora, não, Uhum, porque eu estou atualizado, uhum. não tem nenhuma lei ou então um protocolo de segurança estabelecido. Então, fica difícil, né? Onde todo mundo atua, E no só que geral, não tem ninguém regulamentando. e no geral acaba sobrando para o próprio profissional cirurgião, porque se não existe um parâmetro bem estabelecido e o profissional acaba ultrapassando isso porque não existe esse parâmetro, porque ele não tem um referencial, e acontece qualquer coisa, ele acaba sendo culpado, né? Ele acaba sendo penalizado, vamos dizer assim, de forma não totalmente justa, porque se não há referência, como é que ele pode ser penalizado? É, E- acaba que tudo respinga na cirurgia plástica. Por quê? Porque é a referência, né? Então, a cirurgia plástica é a referência. Daí todo mundo que vai fazer um procedimento estético, né? Vai Uhum. fazer preenchimento, vou fazer botox, Sim, preenchimento, harmonização, o que for. sim. Se dá algum problema, alguma coisa respinga na cirurgia plástica. Se eu vou fazer preenchimento Acaba de glúteo com ficando mais PMMA, visível, né? fica, Mais exposta, né? fica mais Cirurgia exposto. plástica. Então, queira ou não, eu acho que falta isso mesmo, falta uma regulamentação. Hoje, por exemplo, antigamente, quando eu me formei, botox e preenchimento era restrito a dermatologistas e cirurgiões plásticos. Hoje,
abriu um leque gigantesco. É biomédico, farmacêutico, é, quem mais? Esteticista, e aí vai. Então, vários cursos fazem isso daí. Só que daí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, por quê? Porque às vezes o curso que a pessoa fez não dá um embasamento técnico e anatômico tão profundo. E isso acaba gerando algum tipo de complicação. Então é importante, né? Para não fazer um peeling de fenol, por exemplo, num consultório que não tem monitorização cardíaca, não tem ninguém assistindo. E também não fazer PMMA em excesso, né? Sem saber que existem ali algumas veias importantes que podem causar uma embolia e a pessoa entrar Tem em o bom óbito mesmo. senso da exigência do paciente, tem o bom senso do uso do procedimento pelo profissional, e Né? tem um bom senso também dessa legalização, dessa regulamentação, vamos dizer assim, das autoridades da saúde também, né? Então é um jogo que tem que ser bem aberto, né? Agora, assim, falando ainda um pouquinho sobre a perfeição, é, existem diferenças entre a forma como mulheres e homens, né, buscam essa perfeição do ponto de vista estético? Porque me Uhum. parece, a gente estava conversando agora há pouco, que os homens estão buscando mais os procedimentos cada vez mais. Existe diferenças? Como é que é essa diferença? A mulher é muito mais detalhista, né? Uhum, Ela vem, ela descreve, ela fala as dores dela, do começo ao fim. uhum. E ela é bem específica, Mais cheia dos sensível. detalhes. Então ela Uhum. vai falar assim: tá me incomodando essa gordurinha aqui, a minha mama tá me incomodando quando eu Quando eu coloco sento aquela acontece isso, roupa. quando eu falo não sei o que, levanto o braço e tal. Isso, ela Ela é mais detalhista. exemplifica, dá Uhum. detalhes e tudo mais. O homem é mais direto e simples. E ele fala: me incomoda Quero menos, isso quero mais. daqui. E daí você vai perguntando para ele das opções, mas se você prefere ficar com a barriga mais retinha, ou você prefere ficar com a barriga um pouco mais definida, com um pouco mais de musculatura e tal. E daí eles sabem o que não querem. Eles não querem nada artificial. Sim, Eles não querem tirar a camisa e virar chacota. chacota dos amigos, né? Então, ou motivo de piada. Então a gente quer. Aí quando a gente vai perguntar para o homem é muito prático, objetivo e direto. E ele fala: eu quero tirar minha barriga e quero tirar meus pneus. Aí se você vai entrar nos detalhes, ele fala assim: mas precisa de tudo isso? Aí você mostra um exemplo. Assim, Uhum. ó, ele fez definição do peitoral, definição do braço. E o que você achou? Daí ele dá a opinião dele, né? Geralmente eles falam: nossa, ficou muito legal. Então a gente vai fazer junto com você também. Ele tá legal. Sabe por quê? Porque a gente quer deixar você com um corpo harmonioso. É muito importante isso. Harmonia, né? A naturalidade que você falou. Uhum. Para quando for tirar a camiseta ou quando você for, sei lá, visitar uma praia, tá tudo combinando. É a coxa combinando com o braço, é a cintura com a definição da cintura escapular e a gente tem daí a barriga, né, definindo com o peitoral definido também. Então fica tudo bem harmonioso e bem masculino também. Fica Na bem legal. sua área, há um desenvolvimento técnico, produtos, técnica cirúrgica. O que mais você acha que é importante buscar como profissional na sua área? Fazer cursos com técnicas mais específicas? Você tem feito cursos assim? O negócio está melhorando? Tem mais aonde melhorar? Buscar mais perfeição ou mais próximo de uma perfeição? Porque eu estou falando de estética, né? Então eu fico imaginando assim, uma mulher que vai fazer, vai colocar silicone e aí percebe no final que fica um pouquinho mais alto, um pouquinho mais virado, ou qualquer coisa assim. Então, existem técnicas ou novas técnicas que ajudam a aperfeiçoar essa milimetragem? Sim, sim. A cirurgia plástica como um todo ela evoluiu, viu? É. Entrou tecnologia, o Vaser é um deles, que é ultrassom para derreter a gordura, derreter entre aspas a gordura, para a gente poder tirar a gordura de uma forma muito mais homogênea, não deixar buracos, ficar tudo bem lisinho. São técnicas novas. Hum. Tecnologia. Tem até as tecnologias de retração de pele, que daí tem o Renuvium, o Ergoplasma e outras que chegaram agora, Uhum. mas basicamente é para a gente tirar aquela sensação de pele caída, principalmente braço, quando você faz lipoaspiração e tem aquela pele caída, principalmente em mulheres já mais senhoras. Não pode dar Então, tchau, né? não pode dar o tchau. Então, a cirurgia plástica ela veio evoluindo ao longo dos anos
e ela tem se tornado muito melhor, os resultados muito mais naturais. Antigamente você olhava uma pessoa que fez cirurgia de rosto e você nitidamente via aquelas rugas fazendo curvas no rosto. Aí você Puxando, falava, principalmente aqui, né? a ruga Puxando assim. começava aqui e fazia assim, É. né? Então, Aham. por quê? Porque a pele foi puxada para cá. Então, hoje você vê uma cirurgia de rosto, mas não percebe que ela fez. Você acha que a evolução é maior no procedimento, na técnica operacional do profissional ou em produtos e modelos de cirurgia? O que que é? É o olhar do profissional? É aquela coisa milimétrica, afinada? O que que é? O que é que está melhorando mais a cirurgia A plástica? técnica melhorou absurdamente, com certeza, porque se tornou muito mais detalhada e Uhum. também a técnica ela conseguiu consolidar vários passos cirúrgicos que antes a gente tinha muito nível de evidência E. Nível de evidência E é de experiência do cirurgião. Então, Sim, eu faço assim, o fulano faz faz assado. assado. E Uhum. aí vai. Hoje não, hoje a gente fala assim, se você fizer desse jeito, você vai ter esse tipo de resultado. Então, Já você caminha para aquele resultado, já isso. tem, se você der esse passo, você vai ter esse resultado. Então, a técnica cirúrgica, ela se tornou muito mais detalhada e objetiva, trazendo resultados previsíveis. Por exemplo, a mama que não cai mais, né? A prótese de mama, ela fica no lugar. Agora, a tecnologia, ela também veio ajudando. Então, a tecnologia possibilitou uma lipoaspiração de definição. O uso do ultrassom hoje é o nosso estetoscópio. A gente usa o ultrassom para enxergar a musculatura que está por trás da gordura. E a gente pode colocar a gordura dentro do músculo para poder dar um aspecto mais hipertrofiado dessa musculatura. Então, Isso torna a cirurgia mais precisa. sim, então a gente tem uma aptidão técnica muito importante, uma evolução técnica muito importante associada à Uhum. tecnologia, tá? Que sem a tecnologia também a gente não consegue fazer as coisas que a gente faz hoje. Então, primeiro a técnica e associado a uma tecnologia, trazendo melhores resultados e resultados mais harmônicos e naturais. Nós começamos a nosso bate-papo aqui falando sobre o que seria essa beleza, né? É uma percepção pessoal ou é o olhar do outro? Você diria que a beleza tem um padrão ou e de que forma esse padrão poderia ser respeitado, vamos dizer assim, se é que existe um padrão? Porque é claro que tem uma frase que a gente costuma falar que é a beleza está nos olhos de quem vê, né? É muito bonito isso, mas para quem está buscando um determinado padrão, isso pode se tornar até um calvário, né? Até uma tortura pessoal. Então, a minha pergunta existe um padrão de beleza que você acha que seja ajustável? Tipo assim, que há uma margem, dentro dessa margem cabe para todo mundo? É uma pergunta muito difícil, né? Ah, Não existe um padrão de beleza, não existe um biotipo ideal, não existe uma cor de cabelo ou de olho que é o mais bonito, na minha opinião. uhum, Eu acho que a gente tem que ser grato pelo que a gente é, em uhum. primeiro lugar, gratidão. Porque gratidão a Deus, gratidão por ser o que você é, pela saúde, pelo seu Por bem-estar, ter pela o que sua tem, vida. etc. Aham. Por quê? Porque a partir daí você já começa a se sentir melhor. E quando a pessoa se olha e ela vê que aquilo foi Deus que deu para ela, Uhum. como um presente, e ela começa a se aceitar melhor. Como aquela primeiro caso que você citou daquela paciente que só queria mexer ali na barriga e Um tal, modelo mas plus ela se size. aceitava tranquilo do Se jeito que ela era. aceitava, é isso mesmo. E a gente vê que a pessoa é muito mais feliz desse jeito. Porque mesmo pessoas que têm um padrão de beleza que a gente olha que a maioria da mídia coloca como aprovada, muitas pessoas não se sentem aprovadas por elas mesmas. Então elas se sentem muito mal, porque na verdade o problema não está no exterior, o problema está dentro da cabeça. Sim. Então, primeira, o que eu acho, não existe um padrão de beleza, não existe um biotipo ideal, mas existem pequenas correções que nós podemos fazer para ajudar a pessoa não a alcançar um novo padrão de beleza, mas Mas ela uma melhor uma autoestima. melhor autoestima. Por quê? Porque tem coisas que vêm com as agruras da vida. E no final das contas, a gente vai ter como corrigir.
esses pequenos defeitos Uhum. que não vão tirar a identidade de ninguém, mas vão trazer uma melhor versão dela mesma. E isso daí com certeza dá um feedback positivo quando ela se olha no espelho, muda comportamentos, muda autoestima e Uhum. traz uma perspectiva melhor da vida. A gente vê muitos pacientes que não conseguiram emagrecer, que fizeram cirurgia de contorno corporal e hoje estão lá, CrossFit, fazendo competição e tudo mais. Justamente por quê? Porque mudou o estilo de vida e a cirurgia plástica foi aquela página que virou, que mudou a chave, né? Então a gente vê que a cirurgia plástica ela tem esse poder, esse grande poder de mudança, mas ela tem que ser muito bem administrada e orientada. A gente poderia dizer que a semelhança da cirurgia bariátrica, por exemplo, não adianta a pessoa fazer simplesmente a cirurgia, mas ela tem que estar bem consigo mesma, ela tem que ter um preparo psicológico antecipado e posterior para manter aquilo, né? Porque eu tenho conhecidos e pacientes, inclusive, que já fizeram uma, até duas cirurgias bariátricas e voltaram a engordecer, Hum, entende? Então, seria a mesma referência para você? Ou seja, precisa ter esse preparo, essa coisa mais interior também, porque senão faz uma cirurgia plástica, daqui a pouco volta a ter uma vida do jeito que levava anteriormente e acaba voltando ou até piorando, porque aí já tirou um pouco de pele. Aí não tem mais para onde, aí começa a vir estria, uma série de outras coisas, né, que eu imagino, estou imaginando aqui, sim. que possam acontecer como preço caro a ser pago depois desses procedimentos. A cirurgia plástica ela é algo muito. É uma cirurgia invasiva, tem seus riscos e tudo mais, tudo tem que ser muito bem pensado. E quando a pessoa decide por fazer cirurgia plástica, ela tem que. Primeiro, ela tem que estar bem com ela mesma, do jeito que está. Se tem um probleminha, uma gordurinha ou uma Que mama seja uma caída, melhoria, não uma solução mágica para qualquer outra falta, né? isso mesmo, isso Uhum, mesmo. Então, mas se ela não está muito bem resolvida e uhum. quer usar a cirurgia plástica para fazer um trampolim ou pular algumas etapas de crescimento pessoal, isso não vai dar certo. Uhum, Então, a gente vê que se, por exemplo, um vício em doce não é tratado antes de uma cirurgia, não é depois da cirurgia que ela vai deixar de comer. E assim vai, a gente tem que cuidar, assim como o bariátrico, aquele que tem que cuidar no seu uhum, impulso na uhum. alimentação, a falta de controle, é, após a cirurgia bariátrica, ela vai ter um estômago pequeno, mas ele pode ser dilatado De depois, novo, desde novamente. que mantenha-se a compulsão alimentar. Sim. Então, o tratamento tem que ser direto na raiz do problema. A cirurgia plástica, ela é uma ótima ferramenta para mudanças externas, mas ela não consegue acessar. Sim, com certeza. Então é um par e passo, né? Andar a preocupação com um tratamento, uma evolução emocional, psíquica, emocional e a física. É Sim. mais ou menos esse caminho que a gente trilhou aqui no nosso bate-papo. Você me parece ser uma pessoa bem detalhista, até pela sua profissão, mas nem todos os cirurgiões são detalhistas. Mas você me parece ser uma pessoa bem detalhista, preocupada com detalhe, com aquilo que vai ficar bom. E você é do tipo da pessoa assim, puxa, eu li assim, parece que não ficou tão bem. Eu acho que eu poderia ter feito melhor, ou da próxima vez eu vou fazer desse jeito ou daquele jeito. Você é esse tipo de pessoa que se cobra para cada vez aperfeiçoar mais? É uma tortura. Isso é uma tortura para Imagina. nossa vida. É terrível porque a gente sempre está em busca de melhora. Sim. E quando fica bom, você se dá assim, simplesmente por satisfeito. Não, tá bom, tá legal, ótimo. E próximo. Daí você já toca a vida. Agora, quando fica um detalhe, alguma coisa, a gente sempre fica querendo melhorar. Então, essa Aham. questão de ser detalhista, muitas vezes, ela me pega mais do que pega os pacientes. De repente, assim, elas Entendo. estão super bem, super felizes, mas eu Aí você vejo, fala, eu poderia. Uhum. dava para melhorar um negocinho aqui ainda. Mas é chato, isso Mas aí se o é. paciente está em condições de aceitar razoavelmente, ou gostou do trabalho, tudo bem para você, tudo Ah, certo. sim. Mas eu Né? falo. Eu falo, ó, tem Mesmo mais assim você isso. fala. Eu falo, ó, tem essa Interessante. pequena diferença. Se você quiser, a gente pode corrigir. Olha só. Uhum. Mas é uma tortura, sim. Com Eu certeza. imagino. Bom, qual é o próximo passo Ah, na na cirurgia sua plástica, carreira? Aham. a gente pensa em ampliar a clínica. Que legal.
agregar profissionais e deixar um centro de estética especializado ali, tá? Com Com uma estrutura uma bem estrutura mais equalizada. robusta Uhum. e mais profissionais ali para agregar um atendimento bem completo para os pacientes. Do ponto de vista profissional é isso. Familiar não tenho mais filhos, né? Não vou ter mais filhos, só Sim. já tenho um casal, tá Casado, bom? tem um casal de filhos. Isso. Aham. É, É legal. é isso. Acho que é mais da profissão, né, Tá que a gente joia. tem que falar aqui. Marcos, obrigado pela sua presença hoje aqui. Aproveita esse finalzinho, dá um recado aqui, alguma Tá. coisa que venha do seu coração, que você. A gente falou muito sobre beleza, sobre procedimentos, sobre essa beleza interior também, que não adianta nada mexer na externa se não mexer na interior. A gente cruza caminhos aqui, a sua especialidade é muito delicada, é muito específica. Eu entendo que os procedimentos, quando bem feitos, quando bem encaixados, na expectativa de um paciente que não cria coisas mirabolantes, isso pode até salvar vidas. Pessoas que têm uma baixa autoestima voltam a ter uma boa autoestima, viver uma vida saudável, buscam e tudo mais. Mas que recado você pode deixar aqui para nós, para nossa audiência, sobre essa preocupação com a estética, com a beleza, com a perfeição? O que você pode falar? Deixa o recado seu aí. Vamos lá. Homens e mulheres, né? A estética, ela reflete nossa autoestima. Não tenho dúvida disso. Todos se sentem impactados com uma estética bonita. E a cirurgia plástica, ela busca trazer isso para todos os pacientes. Porém, cada um tem o seu perfil de beleza. Cada um tem o seu biotipo e tem as suas partes que são valorizadas. E a cirurgia plástica ela não vai mudar ninguém, ela não vai transformar a pessoa em outra pessoa. Ela simplesmente ela vai pegar o que tem de desajustado do corpo ou do rosto e vai colocar um ajuste. E você não vai deixar de ser você mesmo ou você mesma. Você vai deixar de ser uma versão desatualizada e vai ter uma versão atualizada de você mesmo, em que a gente procura sempre trazer um resultado natural e harmônico, tanto para o rosto como para o corpo, trazendo uma melhor autoestima e procurando fazer com que isso seja um ponto de motivação para, óbvio, né, melhorar até a tua qualidade de vida, com hábitos de vida mais saudáveis, que às vezes precisava dessa viradinha de chave para conseguir alcançar algum objetivo. Beleza, deixa suas redes sociais, seu endereço, onde as pessoas te encontram Tá. A nossa clínica fica ali próximo ao Bosque das Grevilhas, fica aqui em Maringá. aqui em Maringá, na Avenida Dom Manuel da Silveira Del Box, 139. Beleza. O telefone é 44. A gente vai deixar tudo no GC, mas pode Ah, falar. tá. 3224-0575 e as redes sociais é Marcos_Manzotti, tanto no Facebook como no Instagram. Beleza, Marcos, muito obrigado pela sua contribuição aqui. O Pod Pleno, como vocês sabem, é um espaço para discutir a saúde física, emocional, espiritual e relacional. E a gente tem trazido pessoas aqui, como o Marcos e outros profissionais de várias áreas, para contribuir com esse crescimento. A ideia é que você pegue esses princípios, mastigue o que você ouve aqui e seja pleno. Tenha uma vida em plenitude. A plenitude é possível. Só lembrando, plenitude não é completude, tá? Plenitude é um estado em que as coisas podem até faltar, mas não serão significativas para você. Você tem que estar bem consigo mesmo, como a gente viu aqui, a conversa com o Dr. Marcos, e estar de bem consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Deus te abençoe e até o próximo Pod Pleno. Tchau.